né? Mas também ninguém está totalmente certo. Existe sim um equilíbrio, uma linha de raciocínio que pondera, que eu prefiro andar sobre essa linha de raciocínio. Por quê? Porque eu não fico fechando a porta para ninguém, mas ao mesmo tempo, buscando no Senhor entendimento, buscando no Senhor bom senso, coerência, para que, havendo algum tipo de, vamos chamar assim, de exagero, eu entender de uma maneira muito equilibrada, racional, de que existe sim uma linha de raciocínio e ela precisa ser preservada. Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora, versículo 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bom, consumação já expliquei para você, né? Tetelestai, quer dizer, está tudo projetado, planificado, foi cumprido e agora está consumado, ou seja, está sendo fechado o outro ciclo. Na cultura hebraica, ciclos são fáceis de entender. E a destruição não é como alguns dizem, como, por exemplo, a Terceira Guerra Mundial. Essa coisa de Terceira Guerra Mundial, para destruir tudo, não é bíblica. Ainda que possa ser uma maneira da pessoa entender como o mundo vai ser destruído, mas não é bíblico. A Bíblia não fala da Terceira Guerra Mundial. De uma maneira, todos os povos guerrearem entre si e tal, de uma maneira oficial. Não existe isso. O que existe, sim, são rumores de guerra, e o que existe, sim, são notícias do que está acontecendo pelo mundo. E isso já acontece há 2000 anos. A palavra do Senhor diz assim: Vede que ninguém vos engane, porque virão muito em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus está falando aqui de que os conflitos existirão. Então qual é a lógica, qual é a figura? Vamos pensar na figura, né? Algumas das irmãs que estão aqui já tiveram seus filhos, ou estão para terem seus filhos, né? Algumas já tiveram há pouco tempo, né? Então, o Senhor compara, a figura de linguagem aqui é no parto. Então o parto, a gestação, o germinar de uma nova vida tem fases. E essas fases desembocam no nascimento da criança. Mas são fases que levam ao momento de alegria lá no final. Mas essas fases em si, se eu for falar da fase em si, nem sempre, né, são fases muito fáceis de passar no dia a dia. Por exemplo, os primeiros 2 ou 3 meses, que dá uma ânsia, uma mudança no organismo, né, na digestão, no cheiro, no odor e tal, é uma fase. A outra fase, que é mais do quando o bebê está mais chutando, está ficando maior, uma fase de um cansaço maior, de uma fadiga maior, também é uma fase. E depois tem as dores de parto. O que Jesus está agora falando são sobre essas dores de parto. E isso já está acontecendo há 2000 anos, não é de hoje. Por quê? Lembra do ciclo? Quando iniciou esse ciclo? Na destruição do templo. Aqui iniciou o ciclo. Eu falei para você ontem, né? Um general, nesse momento ele é general. Mais tarde ele sobe à condição de César, de imperador. Mas nesse momento ele é apenas o general,
né, o príncipe regente, porque ele seria o próximo a ser rei. Ele é filho do César da época, e Tito Vespasiano é quem invade Jerusalém. E ele invade Jerusalém e ele destrói o templo de Jerusalém a tal nível que naquele momento, veja que naquela época, 70 anos depois de Cristo, ou seja, 35, 40 anos depois da morte de Jesus, e então o mundo, a população mundial é muito pequena ainda. Sabe quantos morreram? Estima-se que morreu mais de 1 milhão de pessoas, de judeus. Morreram mais de 1 milhão de judeus naquela região, naquela época. Então, Vespasiano varreu Jerusalém, Israel, e destruiu todo o templo. A partir desse momento, começa o ciclo, que é o ciclo que nós vivemos até os dias de hoje. Então, quando às vezes a gente fica preocupado com a data, né? Será que está acontecendo? Será que vai acontecer? Quando você vai para a população mundial, na época de 1910, 1909, mais ou menos, eu já falei isso para você, a visão que se tinha da época era que Jesus estava voltando. Por quê? Porque, eu vou te passar um número assim, mais ou menos, mais de 70% da população mundial conhecia o Evangelho na época. Por quê? Porque o Evangelho vinha sendo pregado de uma maneira tão incisiva, tão vigorosa, que o povo estava aprendendo de Deus, de Jesus, de uma maneira muito, muito consistente. Né? Final do século XIX, começo do século XX, principalmente no século XIX. Os grandes missionários, os grandes pregadores, né? Spurgeon, por exemplo, é da época, né, do século XIX, e tantos outros, os grandes missionários, de grandes hoje, né, naquela época não, mas hoje, grandes ministérios e grandes igrejas, né, a igreja presbiteriana aportando aqui no Brasil, depois a igreja batista, a igreja metodista e tantas outras. Então você tem todo um movimento espiritual muito forte e muito consistente. Aqui, por exemplo, no século XVIII, as igrejas chegaram com as suas escolas, com a sua formação, né? Chamada formação secular na época. Então você tem todo um movimento maravilhoso. Mas de repente vem a Primeira Guerra Mundial. Varre as nações, principalmente as nações na época consideradas de primeiro mundo. Varre. É uma guerra astronômica muito grande para as proporções da época. Muita gente morre, muita gente, famílias inteiras são mortas pela guerra. E essa guerra, essa chamada Primeira Grande Guerra, é o primeiro grande conflito de proporções continentais. Então foi muito grande. Para aquele povo, para aqueles cristãos naquela época, Jesus estava voltando. Aí alguns ponderaram, espera um pouquinho, mas o evangelho não chegou para todo mundo ainda. E ficou muitos livros, a maioria das faculdades teológicas tem toda a sua base teológica dessa época. Que foi uma época de muita indagação, de muita pergunta. Não bastasse a Segunda Guerra, atrelada à Segunda Guerra e em alguns lugares de conflito, atrelados à Primeira Guerra. Atrelados à Primeira Guerra, veio imediatamente depois a gripe espanhola, que foi uma pandemia da época. E essa pandemia acabou de destruir com qualquer evidência da volta do Senhor Jesus. No momento não, no momento era o contrário. Eles estavam pensando, Jesus está voltando. É pestilência, é guerra, rumores de guerra, muita gente passando fome, muita gente morrendo, agora Jesus está voltando.
E na verdade ele não voltou. É claro que não, porque nós estamos aqui agora. Mas ele não voltou. Então houve uma frustração muito grande. Exatamente o mesmo sentimento de frustração que aconteceu depois da ressurreição de Jesus Cristo. Exatamente a mesma coisa. Porque o povo de Deus ficou perdido, achava que Jesus voltaria a qualquer momento, dado a guerra, dado a destruição de Jerusalém e principalmente dado a destruição do templo. Porque qual era a questão? Vamos voltar um pouquinho. Quando Jesus fala que aquele templo seria destruído, os discípulos ficaram em polvorosa. Principalmente, diz lá no livro de Marcos, principalmente João, o seu irmão Tiago, Pedro e o seu irmão André. São os 4 que perguntam quais os sinais do fim dos tempos. É por isso que Jesus fala a respeito. Mas Jesus, como mestre, eles fazem uma perguntinha, né? Uma perguntinha de duas frases, e Jesus fala abundantemente a respeito de maneira muito profunda. Então, é bom a gente entender o sentimento. Então, o que os discípulos estavam pensando? Como? Se o templo é a marca de uma aliança, da manifestação de Deus com o homem, do homem para com Deus, como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai permitir que essa igreja, esse templo maravilhoso, né, de todo o templo era cercado, eu falei para você ontem, de pedras de mármore, lustradas, brilhantes, brancas, por fora. Era uma construção magnífica. Alguns dizem, estudiosos, que era a construção mais bonita da face da terra na época. Por dentro eram paredes revestidas de placas de ouro. Era de tudo do melhor. Aos olhos deles, e nós entendemos isso hoje, aos olhos deles, como que Deus iria destruir uma coisa feita para ele? Mas não tinha sido feito para ele. Era para, né, a satisfação de alguns. Herodes, que era um grande político e era um grande arquiteto, era um grande engenheiro de construção. Todos na região exaltavam Herodes, porque não obstante a sua corrupção, ele era um grande construtor. E uma boa parte das construções de Herodes existem até os dias de hoje. Para você ter uma ideia como o cara era. O cara era bom nisso. Então, quando você tem a manifestação desse templo, os discípulos ficam assim, ressabiados com Jesus. Como que Deus poderia fazer isso? Só que Jesus não dá nem importância. Por que Jesus não dá importância para aquela construção? Porque a relação de Deus com o homem não depende de uma construção. Lembra lá do mundo perfeito, lá do começo? Tinha templo? Lógico que não. Porque era o homem com Deus. Para que o templo? E é exatamente o que acontece hoje. Por quê? Porque o templo é a marca de uma aliança falida. Não de Deus, volto a repetir, do homem para com Deus. É uma marca de uma aliança falida, caduca, que não tem mais razão de ser. Então, quando Jesus fala disso, ele causa uma preocupação nos discípulos muito grande. Porque o templo era aquilo que Jeremias fala lá em Jeremias capítulo 7, que nós lemos ontem. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. E profeticamente falando, ele está falando 3 vezes templo, né? Que é exatamente a manifestação da Trindade que não estava no templo, que não dependia do templo, que não tinha qualquer coisa a ver com aquele templo, com aquela construção. Então presta atenção. A nossa relação com Deus não depende
não está atrelada a uma alvenaria, a um tijolo, a um telhado, não obstante haverem pessoas bem intencionadas e cultos maravilhosos, com pregadores eloquentes, mas que nem sempre são eficazes na relação de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Por quê? Porque o homem está muito distante disso. Muito distante. Se um homem chamado Noé, agora vamos às alianças, vamos voltar aos ciclos. Se um homem chamado Noé, porque andava com Deus, o Senhor se arrependeu de destruir a humanidade. Se o outro homem que andava com Deus, Abraão, né, vamos dizer assim, olhando para Sodoma e Gomorra, que eram as grandes potências da época, e perguntou, intercedendo por aquela região, Senhor, se tiverem 10 pessoas, você vai destruir toda essa população inteira. Naquela época era a região mais populosa do mundo conhecido. O Senhor vai destruir tudo. Ele falou, se houverem 10, eu não vou destruir. Se houverem 10 justos. Então, o templo estava perdendo a razão de ser. E alguns até hoje, ainda de maneira saudosista, ou com boa intenção no coração, ou até mesmo com sentimentos ou pensamentos escusos, o gênero humano é assim. Nós somos assim, né? Ainda tentam recuperar esse sentimento, né? Então tem o grande templo, tem o templo majestoso, e tem grandes construções maravilhosas, muito bonitas, de se fotografar, de conhecer. São monumentos maravilhosos, arquitetonicamente falando, até perfeitos. Mas não tem consistência na relação com Deus. A relação com Deus não altera por causa do ambiente, porque a relação com Deus depende da minha vida com Ele, da minha relação pessoal com Ele. Então, eu estou insistindo nisso porque isso depende de toda a nossa fé, nossa maturidade, depende disso. A plástica é maravilhosa, o ambiente é maravilhoso, emocionalmente falando, mas espiritualmente falando, nem sempre. E eu poderia dizer, desculpe, mas aí sou eu que estou falando, tá? Na maioria das vezes, não é eficaz na relação do homem com Deus. Porque a relação do homem com Deus é muito maior do que o chão, do que a construção, a alvenaria, a coluna, o telhado, o ar-condicionado, o departamento, isso e aquilo. São importantes como acessórios. São importantes como, vamos dizer assim, algo que alguns de nós precisamos ter, né? Você tem gente hoje em dia que não vai mais em venda de rua, né? Em comércio de rua. Você tem gente hoje mais que nunca mais foi na feira. Agora, o comércio de rua e a feira não é pior ou melhor do que o shopping. Pelo contrário, às vezes o comércio de rua e a feira são muito mais, humanamente falando, são muito mais atrativos no relacionamento humano do que o próprio shopping. Agora, tem gente que só gosta de shopping? Tem gente. E a maioria dos grandes ministérios percebem nisso, né? Uma questão de que as pessoas que estão acostumadas em shoppings não vão entrar numa cabana, não vão entrar numa choupana para servir ao Senhor, né? Às vezes com calor, com púlpito, sei lá, nem púlpito tem, às vezes é de madeira, uma estante normal, talvez não, tá bom. Mas eu não posso
me utilizar disso para poder explicar a relação com Deus, se é melhor ou pior. Então o que Jesus está falando é exatamente isso. Pessoal, presta atenção. Vamos ser coerentes. É aquilo que ele fala para a mulher samaritana. Vamos ser coerentes. Eu entendo assim, tá? Jesus não falou vamos ser coerentes, eu que estou falando. Vamos ser coerentes. Esse tempo acabou com a razão de ser, como foi no tempo de Jeremias. Aí quando a gente lê Jeremias, capítulo 7, ele nos remete a Siló, lá no tempo de Josué, quando Josué fez a cidade de Siló para adorar ao Senhor. Então nós temos hoje Siló, temos o templo no tempo de Jeremias e temos o templo no tempo de Jesus, que eram práticas religiosas maravilhosas, muito bonitas, mas era só de plástica, não tinha sentimento, não tinha profundidade. E o Senhor está arrebentando com tudo. Então quem destruiu o templo, claro, foram romanos, mas permitido por quem? Por Deus. Concorda comigo ou não? Ah, foram os romanos. Foi Tito Vespasiano. Tito Flávios Césares Vespasianus que destruiu o templo. Com certeza não. Foi o Senhor Deus que permitiu. E os romanos apenas fizeram aquilo que havia sido planejado pelo Senhor. Vou acabar com o templo, porque esse templo está sendo um empecilho na minha relação com o homem. Exatamente o que aconteceu no tempo de Jeremias e antes ainda aconteceu com Siló. E antes ainda aconteceu com o tabernáculo. Quando o Senhor falou para Moisés, eu não vou me manifestar mais no tabernáculo. E Moisés ficou preocupado. E agora? Como eu vou me relacionar com o Senhor? Aí ele falou, você quer? Então faça um templo fora do arraial. E ali eu vou conversar com você, chamado o tabernáculo de Moisés, né? Nem no tabernáculo mais Deus estava se manifestando, exatamente por causa da concupiscência, da corrupção humana que estava acontecendo no tempo daquele povo. Você lê lá em Êxodo 32, 33, 34, você vai ler a respeito dessa história. Então, quando a gente vai começar a falar sobre o princípio das dores, e já estamos falando, nós temos que pensar. Deus não está preocupado que nós fiquemos preocupados com os acontecimentos para estabelecermos uma data. Não é essa a questão. Deus não gosta que a gente fique perguntando ou buscando datas. Porque Ele quer que a gente viva em fé. E quem vive em fé, anda por fé. E não por data, porque está acontecendo isso e aquilo. Mas anda por missão. Então Ele quer que nós vivamos, introjetemos, externamos, enxertemos a visão do Senhor, o propósito do Senhor na nossa vida. Isso que é importante para Ele. Agora, se ele vai voltar hoje ou amanhã, a Bíblia fala que é como ladrão, virá à noite. Jesus falando, né? Claro que não é à noite, senão vai falar virá à noite, não. Tanto é que a volta dele é mundial, né? Então fala que estarão dormindo numa região, estarão trabalhando numa outra região, simbolizando o quê? Simbolizando a manifestação, né, mundial. Porque se vai estar dormindo num lado e outros trabalhando no outro, porque são fusos diferentes. Mas ele voltará ao mesmo tempo. Então, não é a noite no sentido literal, é a noite no sentido de não estar esperando. E é naquele momento que Jesus vai voltar. E nós temos que nos preparar na nossa relação com o Senhor, na nossa relação pessoal, íntima, na nossa devocional com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, mais uma vez, porque a presença do Senhor é maravilhosa. E